Pois é, semana passada tivemos o GAF aqui em São Paulo, essa semana temos Bahia Farm Show lá em Luiz Eduardo Magalhães, a partir de amanhã a Mega Leite em Belo Horizonte e semana que vem a FEICORT, onde eu converso agora com o presidente do Conselho Técnico das Raças Zebuínas, o Valdecir Marim Júnior. Bom dia, Valdecir. Bom dia, Tavinho. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. A gente já falou bastante de FEICORT aqui, nessas prévias que a gente está fazendo e antecipando desse grande evento do gado de corte. E com relação às raças zebuínas, quem é que a gente vai ter por lá, Valdecir? Olha, a BCZ esse ano é parceira master da FEICORT, vai estar com stand com o seu corpo técnico lá e representando as 8 raças zebuínas. Ao vivo nós teremos uma amostra da raça Cindy, uma bela amostra com em torno de 100 animais com julgamento. Vamos ter também a raça Guzerá e representando o zebu dentro da FEICORT. Os animais já estão se deslocando lá para o parque ou como é que começa, como é que vai transcorrer a movimentação? Porque o evento é para a semana que vem. A inauguração é dia 17 e esse fim de semana os animais já adentram ao Parque de Exposição, Jacotozelo. Ao todo, nós teremos quantos animais lá, hein? De todas as 8 raças zebuínas? Olha, nós teremos em torno de 180, 200 animais. A previsão de leilões também, né, Valdecir? A previsão de leilões, nós teremos capitaneado pela Confraria da Carne do Nelore, um leilão de muita importância, oferecendo aspirações de doadoras, prenhes e também animais, todos com avaliação de ultrassonografia de carcaça. Bom, mas não são só as raças zebuínas que estarão por lá. Nós temos também outros eventos acontecendo, inclusive com cavalos e algumas outras ações, não é? Sim, a FEICORT engloba todo o segmento de bovino, equino, e o tema dela, que é a carne de qualidade, o boi sustentável, o zebu tem um papel fundamental dentro da história da carne de qualidade no Brasil, e principalmente na sua produção. Hoje o zebu representa aí praticamente 80% aí entre os zebuínos e aqueles que têm algum tipo de mistura, às vezes, em alguns casos, até mais com a produção através de cruzamentos industriais. E a BCZ está levando o que para lá? Além de dar esse apoio às raças zebuínas, teremos também seminários, FEICORTs, o que mais teremos por lá? A BCZ está levando um estande fixo com toda a sua equipe de fomento, capitaneada pelo Ricardo Abreu e sua equipe, aonde irá demonstrar o PMGZ forte e o PMGZ comercial, principalmente, a todos os pecuaristas. Porque você não precisa ter gado registrado hoje para participar do Programa de Melhoramento Genético da BCZ. Você pode ter o gado comum também, ele vai ser avaliado dentro do programa da BCZ. Isso é um avanço muito grande dentro da pecuária nacional. Como é que funciona essa operação de você poder usar o PMGZ mesmo não sendo sócio da BCZ? Você tem um rebanho comercial e essa avaliação começa por onde? Começa pelas matrizes, pelas vacas, aonde o programa vai mostrar para você o norte dentro do seu rebanho, as suas melhores matrizes, a que desmama os bezerros mais pesados. Por que elas desmamam os bezerros mais pesados? Pelo fenótipo delas, pela genética que elas possuem, que você não consegue detectar só olhando nelas, você tem que mensurar esses dados. E isso, a BCZ tem um software excepcional dentro do programa que chama PMGZ. Bom, para quem não conhece, a gente dá aqui alguns detalhes rápidos, mas depois quem estiver na FEICORT pode passar por lá pelo estande da ABCZ para ter mais detalhes.
O PMGZ, na verdade, é um banco de dados muito completo que a BCZ tem e que, como disse o Valdecir, ele fornece para você os caminhos que você pode seguir para promover melhoramento genético no seu rebanho. Porque não é porque você tem um gado comum que você não tem uma genética que pode estar escondida lá. Porque tem muito cruzamento que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Tem touro pulando cerca daqui para lá, né, Valdecir? Vamos brincar assim? Tem vaca que abre a porteira para o touro, aí você não fica sabendo, depois ela fecha a porteira e aí nascem uns bezerros lá que depois vai virar ou vaca ou touro. E aí, apenas pela avaliação visual, você não consegue enxergar isso. Então, o PMGZ, ele te dá as ferramentas para que você saiba o que você tem no DNA escondido ali do seu rebanho para você poder utilizar. Falei aqui, mais ou menos ajeitado? Muito, muito. Eu vou indicar você ao presidente Gabriel Garcia para fazer parte do corpo técnico da BCZ, Tavinho. Acho que é de tanto ver julgamento e acompanhar e ouvir vocês falando que a gente vai aprendendo. Obrigado aí. Ô, Gabriel, se precisar, a gente dá uma ajuda aí, mas dentro que tem um técnico oficial do lado, porque eu não sou zootecnista nem médico veterinário. Bom, você vai estar por lá também, no stand da BCZ? Vamos estar lá a semana inteira e eu vou ter a oportunidade de fazer o julgamento da raça Cindy durante a FECORT. Aliás, já que você tocou no Cindy, você começou falando do Cindy, você é criador de Cindy ou não? Desculpe. Não, eu sou técnico. Técnico do Cindy. Como cresceu o Cindy, hein, Valdecir? Como cresceu e a procura por essa raça hoje para que ela possa levar heterose, enfim, características para o gado, porque o Cindy ficou escondido durante muitas décadas, acho que meio século quase. Aí, quando o Adaldio começou a puxar o Cindy, começaram a descobrir as características que o gado do Cindy tinha lá, justamente nessas coisas que eu estou falando. É o que você tem lá no seu gado que você não sabe muito bem, né? E o Cindy deslanchou de vez, hein? Como cresceu? O Cindy é uma raça de grande importância dentro das raças zebuínas. Ele é uma raça de dupla aptidão, é carne e leite. É uma raça de porte médio dentro do zebu, mas de muita rusticidade e muita produção. Ele foi importado desde a década de 30 pelo tio do Adaldio, seu Cito, José Cesar de Castilho, juntamente com o seu orientador, o Dr. Alberto Alves Santiago, foram na Índia várias vezes e eu tive a oportunidade de registrar esse gado na fazenda do senhor Cito várias vezes, várias ocasiões. E eu perguntei para ele, por que o Cindy? Não o Gir, não o Nelore, não o Zerá. Ele falou, Valdecir, o Cindy é o zebu de casco mais forte que tem. O Cindy, ele se alimenta daquilo que nenhum outro ruminante se alimenta. E ele converte isso em proteína láctea ou proteína via carne. E é uma paixão à primeira vista. E o Cindy hoje, dentro do Nordeste, principalmente, e agora nesse Brasil Central, a pecuária descobriu o Cindy, principalmente nos cruzamentos. Ele dá uma rentabilidade excepcional de carne por carcaça, ele dá qualidade de carne, acabamento, que isso é muito importante hoje para se exportar carne, é o acabamento, é a espessura de gordura, e ele dá o sabor, que é o marmoreio também. Muito bom. O Cindy que veio lá do Paquistão, né? Ao lado da... O Paquistão era uma parte da Índia. Hoje tem o Paquistão, tem Bangladesh, que era um Paquistão, e o outro Paquistão, eles vivem até em guerra hoje, enfim. Mas o Cindy, naquelas condições lá de deserto e muito ruins de alimentação, você citou bem, ele come o que tiver, ele tinha uma resistência muito grande, porque pegava altas temperaturas durante o dia, estou falando do gado original lá, que depois veio para cá, trouxeram alguns. E à noite, temperaturas baixíssimas, lá próximo de 0 grau, às vezes até abaixo. E ele trabalhava essa variação térmica aí de uma forma muito tranquila e comendo aquilo que tinha. Por isso,
aí é que a gente vê, virou um resistente, virou um sobrevivente e guardou todas essas características com ele. Agora, os primeiros animais que vieram, e depois mesmo quando a Adaldio começou a divulgar 20 anos atrás, lá na própria Expo Zebu, eram animais de um porte menor. Hoje eles estão com um porte diferente. A genética trabalhou para melhorar esse animal mais ainda e adaptá-lo melhor às nossas condições, né, Valdecir? É, além de trabalhar a genética em si, o manejo melhorou muito a raça e a alimentação melhorou muito a raça. Tudo isso aí agrega geneticamente, porque nós sabemos, vamos falar da década de 60, um boi gordo era 13, 14 arrobas. Na década de 70 a 80, depois da grande importação de zebu na década de 62, o boi gordo foi para 17 arrobas. E hoje nós estamos em 21, 22 arrobas. O que se deve a isso? Principalmente a genética. A genética. Não existe melhoramento, não existe um passo à frente de nenhuma raça europeia, zebuína ou sintética, sem genealogia conhecida, sem genética. Aí vem o manejo e vem a alimentação. Antigamente você batia um boi de 5 anos, 6 anos. Hoje, você já abate com 16 meses, 18 meses. O Brasil progrediu muito nisso aí. Por isso que a gente chama de o boi 777. Ele é um Boeing, é um avião. É o boi 3 vezes o 7. 7 arrobas, 7 arrobas, 7 arrobas, que chega lá a 21 na hora do abate, com esse tempo que você deu aí, de às vezes até 16 meses. E aí vale aquele ditado, né, Valdecir? Era pequenininho porque tinha que enfrentar um monte de adversidades. Aí começou a ser bem cuidado, né? Tem aquele ditado que diz que planta ruim, planta que vai em solo ruim, vai em solo bom também. E quando é bem cuidada, em solo bom e bem adubada, ela vai produzir mais ainda e crescer mais ainda. Não é diferente dos animais, que é o que nós estamos comentando aqui, né, Valdecir? Claro. Tem que evoluir mesmo, né? Tem que evoluir não só geneticamente, na parte nutricional também, que a competição é muito grande. É tudo junto, genética, nutrição e sanidade. É o tripé que mantém aí a produção da proteína animal, não só na bovinocultura de corte, mas também em toda a produção de proteína animal. Valdecir, muito obrigado pelas informações e fica aqui o recado. É por isso que você que vai passar lá pela Feicorte deve visitar o estande da ABCZ para conhecer como é que você pode utilizar o PMGZ e fazer o seu gado evoluir de uma forma muito rápida, usando as ferramentas que hoje existem e estão disponíveis e a ABCZ coloca à disposição de todos os pecuaristas. A gente se encontra lá, então. Até a semana que vem. Uma honra participar do seu programa e convidamos a todos a passar pela Feicorte de 17 a 21 de junho. Um abraço. Até lá. Abraço, Valdecir Marim Júnior, que é o presidente do Conselho Técnico das Raças Zebuínas e que vai estar lá junto com a nossa turma da ABCZ, inclusive o presidente, o Gabriel. Abraço e até a semana que vem lá. Tchau.